E muitas pessoas hoje em dia, aqui nessa terra, já se entregaram para Satanás de uma tal maneira que o que a palavra do nosso Pai fala para nós? 1 João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Não diga que ore é porque está vivo ou porque já morreu. Primeiro, ninguém vai orar para morto. Ninguém vai orar para morto. Tem muitas pessoas por aí afora, né, que oram, né? Mas ninguém, que eu falo em termos de quê? Ninguém que conhece o Evangelho, a Cristo, vai orar por mortos. Se ora por vivos, e vivos que já se entregaram para Satanás. Nós não podemos orar mais, porque já se entregaram para Satanás. Lembra? 1 João, capítulo 3, verso 7 e verso 8. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, que é em Cristo. E o texto fala assim, ó, os filhos de Deus e os filhos do maligno. E quem é o maligno? Satanás. E verso 8. Todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O negócio é mais sério do que você possa imaginar. Isso aqui não é terror, isso aqui não é botar medo, isso aqui é o quê? O evangelho eterno, reto e direto. Não existe essa malignidade por aí afora. Dentro da palavra de Deus, uma vez salvo, está salvo para sempre. Para com isso, meus irmãos. É a tua salvação, a tua eternidade, é o teu bem mais precioso. Lembra que os falsos profetas, os falsos pastores, ainda com sangues inocentes, quantas pessoas morreram perdidos por aí afora, nesses lugares satânicos por aí afora, fazem de tudo como se estivesse adorando ao Criador e estão adorando a criatura que já está julgada e condenado, o próprio diabo. Por isso que Revelation chapter 18, verse 4, the Bible says, and I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. E ouvi outra voz no céu que dizia, retirai-vos dela, povo meu, para que não seja cúmplice de seus pecados e para que não incorra em suas pragas. Sai, sai. A Apocalipse está dizendo assim, ó, sai dela, povo meu, sai desse movimento satânico por aí afora, porque senão vocês vão ser cúmplices de seus pecados e vai para que essas pragas não incorram em vocês por aí afora. Voltando, Mateus capítulo 7, verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E o que é iniquidade é pecado. Na tua Bíblia pode estar uma traduçãozinha diferente, mas vai dar no mesmo. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E o que é iniquidade? 1 João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca, como é que o negócio é mais sério do que você possa imaginar por aí afora? Vamos aqui voltando. Ezequiel capítulo 28, verso 14 ao 17, continua. E aí você vai ver
uma criatura que foi linda e maravilhosa e até hoje ele ainda se transforma em um ser lindo e maravilhoso para enganar todas as nações, povos, tribos e línguas por aí afora, que ele não vem enganar nenhum de nós, nem filhos por aí afora. Bota tudo num pacote só por aí afora, que nenhum de nós aqui, essa porcaria nos segue e nem nos seduz, nos engane, que ele esteja repreendido da nossa vida. Amém? Para a honra e glória de Deus, amém? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Ezequiel, capítulo 28, verso 14 ao 17. Petition, please. Ele era um ser lindo, maravilhoso, belo e maravilhoso. Como eu havia falado antes, até hoje ele se transforma em um ser lindo e maravilhoso. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Uma vez eu estava dando uma passeada numa rede social por aí afora, eu vi até uma irmã, que eu não tenho esse negócio de cerimônia mesmo, eu vi uma irmã que era da Congregação Cristã no Brasil, falando numa rede social aí, esqueci qual foi ela aí, numa plataforma aí. Mas eu peguei e coloquei lá, eu escrevi lá. Ela falando, ai, Deus veio ao meu encontro, Deus apareceu para mim e falou para mim que era para mim largar o meu marido. Olha o tamanho da malignidade de Satanás por aí afora. Quem apareceu, e eu coloquei lá, ó. Eu falei, o que eu vou falar para vocês aqui agora, presta atenção. Satanás, ele é poderoso. Satanás, ele é sagaz, ele é sedutor, ele é enganador. É uma praga destruidora por aí afora. E ele já está julgado e condenado. Quanto mais ele puder levar para o fogo e enxofre que está preparado para ele e para os anjos dele, para ser assadão com ele, para ele é lucro e ponto final e acabou. E aí sabe o que essa irmã falou da Congregação Cristã no Brasil? Ela falou, ai, Deus falou comigo que era para mim falar, para mim largar o meu marido. Deus falou comigo. Nossa, eu me senti tão aliviada, eu me senti tão isso, tão aquilo, e não sei o que, isso, aquilo, outro. Só que a história dela não convenceu o The Great John Preachão, porque o The Great John Preachão não é santão, mas o The Great John Preachão clama ao nosso eternão, para que o Espírito Santo dele nunca se afaste de mim, para que o Espírito Santo dele nunca saia de mim. Eu não sou digno nem sou merecedor de nada, mas eu faço de tudo para mim andar com meu Pai dia e noite, noite e dia, mas eu peco. Tudo que eu peço para o nosso Pai, que eu falo para vocês sempre, não vivam na prática do pecado. Não me convenceu aquela historinha mal contada. E sabe o que eu deixei lá escrito? Segunda aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Cristo não quer que ninguém viva infeliz. Nem uma esposa sendo maltratada por um esposo e nem um esposo sendo maltratado por um esposo. Bota assim, vice e verso, nenhum e nem outro sendo maltratado um por outro. Só que eu te digo uma coisa, para chegar ao ponto do nosso eterno falar para uma mulher ou para um homem largar o seu marido ou a sua esposa, o negócio tem que ser muito sério. E aquele sorrisão dela, aquela historinha dela, ele não convenceu o The Great John Preachão, não. E quer que eu te diga uma coisa? E quando o diabão não aparece em sonho, porque você sabia que ele não conhece o nosso pensamento, ele não é onisciente, mas ele vê os nossos olhos para lá e para cá cobiçando o pecado. Ele vê os nossos olhos, ele vê a mulher que está doidinha para se andar por aí afora, e aí ele coloca os pratos, e no final das contas, você vai dormir com aquela mente toda possuída por ele mesmo, e você acaba sonhando com ele. Sabe por quê? Porque ele se transforma em anjo de luz, em vida e em sonho. Dá para você ver o tamanho do problemão? Como é que a banda toca? E aí, para o esposo, a mesma coisa. Ele vê ali, ó, os olhos, vê como está tratando a esposa dentro de casa, que já não quer mais nada com a esposa esposa não quer mais nada com o esposo dentro de casa, e fica nessa, ele fica só ligadão. Aí, quando pensa que não, ou a esposa ou o esposo já se entregou para o diabão com os desejos carnalzão e sabe o que mais? Para viver na prostituição.
E aí acaba que acontece isso mesmo. Quando ele não usa um filho dele ou uma filha dele, que aqui também já está possuída por ele, olha, larga o teu marido, que isso aí não presta. Olha, larga a tua mulher, que isso aí não presta. E principalmente, se for através da inveja. Principalmente se for através da inveja. Larga ele, não presta, tu merece coisa melhor. Larga ela, não presta. Tu se mata de trabalhar e ela não te dá valor. Olha, tu não vai ser boba não, porque provavelmente ele já tem uma, duas, três na rua. Olha, tu não vai ser bobo não, quando pensar que não, tu tá ajeitando ela e ela vai te dar um chute na bunda. E aí, ó, quem sabe se não já tá com outro. E por aí vai. E aí quando pensa que não, vai dormir com a mente cheia do diabão. E aí vai ter um encontrão no sonhão com o Lução, transformadão em um anjão de luzão, não? Dá pra você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? E aí essa irmã falou isso, que Deus falou com ela, olha, que mandou largar o marido dela. É hora de tu largar o teu marido. Aí o inimigo da nossa alma, quando ele não usa uma pessoa, aparece mesmo num sonho, por aí afora, nas vozes. Sabe por quê? Porque enquanto você está desejando as coisas carnais, mundanas por aí afora, você está andando, sendo guiado pelo Espírito Santo, porque eu não sei você. Eu não sei você. Mas o Espírito Santo fala comigo e fala com outras pessoas por aí afora. Se está em comunhão com ele, ele fala. Fala. Quem é que dá a palavra aqui pro Degurachão Prichão? Quem é que dá a palavra aqui pro Degurachão Prichão? Hã? Quem é que guia o Degurachão Prichão? Eu sou desobediente, eu peco. Eu peco. Eu envergonho meu pai. Mas quando eu peco, dá para você ver como é que o Degurachão Prichão fica, sim ou não? Eu fico furioso comigo mesmo. Dá para você ver o tamanho do problema? Porque eu envergonho meu pai. Lembra, toda vez que nós pecamos, nós envergonhamos o nosso pai. Imagine você viver pecando todo dia e toda hora por aí afora. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? E aí você acha, se você se entrega para o nosso eterno, quem vai falar contigo? Você vai ouvir o Espírito Santo, o eterno. Agora, se você se entrega para Satanás, com as vontades de fazer a vontade mundana, ele mesmo sopra aqui no teu ouvidão, ó. Você assim, ó, às vezes pode ouvir aquelas coisas assim nos teus ouvidos, ó. Não é a vida que você merece, não. Você merece coisa melhor. Sabe por quê? Às vezes dentro de casa, ou numa amizade, no namoro, no trabalho, pode ser o que for, tá sendo a pior porcaria do mundo, mas não quer reconhecer os seus erros, cair em si, se arrepender e falar, patrão, me perdoe, eu tô sendo uma porcaria no teu trabalho, você foi uma bênção na minha vida, você me deu trabalho. Olha, ei, meu amigo, minha amiga, me perdoe, eu tô sendo o pior amigo da face da terra, me perdoe, isso, aquilo, outro. Sabe por quê? Porque é tudo que Satanás quer, coloca uma dureza no coração da pessoa, sabe como? Através das cobiças mundanas. E quando se entrega para ele, já quem fala com a pessoa não é Cristo, é o próprio diabão mesmo. E é tudo que ele quer, coração duro, coração de pedra, é tudo que ele quer. Ódio, angústia, ainda vitimismo, e vai botando tudo num pacote só por aí fora, tudo que não presta. Sabe por quê? Porque está entregando para ele mesmo. E ele sabe, ó, que se morrer desse jeitão, vai ser ressuscitadão na segunda ressurreição para ser assadão com ele. Não foi à toa que você caiu aqui nesse vídeo. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fecha as brechas, fecha as portas, fecha tudo que não louva e não glorifica o Senhor da tua vida, porque Satanás não tem nada de bom para dar para ninguém. Para ninguém. E lembra, ele já está julgado e condenado. E quanto mais pessoas ele puder levar para o fogo e enxofre que está preparado para ele, para os anjos dele, para ele é lucro. Que ele esteja repreendendo a nossa vida, amém? Para a glória de Deus, vamos lá? O que essa porcaria era? Um lindão, um cesão, um maravilhosão, um bonitão, olha só o que diz, ó. Ezequiel capítulo 28, verso 14 ao 17. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci
Permanências no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andava. Olha aí, e agora nós vamos andar no brilho das pedras. Na cidade santa, na tranquilidade, cantando. O Degretão Pritão não sabe cantar, não. Se o Degretão Pritão fosse viver de música, de cantar, de hino, o Degretão Pritão tava mesmo daquele jeitão, sabe? Ferradão mesmo, sabe? Mas graças a Deus, o nosso Eterno me deu o domzão de evangelização, de pregação, de memorização. Bota num pacotezão assim, para a glória de Deus. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanências no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Tem Bíblia que vai falar assim, ó, encheu o teu coração de violência e pecaste. E onde foi que começou isso? Isaías capítulo 14, verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Dá para você ver? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. E aí? E o verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Não era nem para ser melhor que o Altíssimo, só semelhante, igual ao Altíssimo. E até hoje ele está por aí afora, se transformando em anjo de luz e por aí afora. Que ele esteja repreendendo essa porcaria da nossa vida, amém? Para a honra e glória de Deus, amém? Vamos lá, continuando, para a honra e glória de Deus. Vamos aqui, ó. O que a inveja causou aqui nessa terra aqui, ó? Primeiro homicídio aqui, ó. Vamos lá, ó. Gênesis capítulo 4, verso 8. O primeiro homicídio. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Sabe por que ele matou Abel, Caim? Por inveja. Porque ele, com a miserabilidade dele, com a muquiragem dele, com a perversidade dele, ele não ofereceu um sacrifício agradável ao Eterno, ao Criador. Já Abel ofereceu do bom e do melhor que ele tinha, tanto dos seus rebanhos como do seu interior. E agradou ao Criador. E através disso, Caim se entregou para Satanás e cometeu o primeiro homicídio na terra, matando seu próprio irmão. E quer que eu te diga uma coisa? Hoje em dia, por aí afora, é duro você ouvir isso, sim ou não? Porque a gente vê muitas fábulas judaicas por aí afora. Deus é amor. Deus é bom o tempo todo, Deus te quer do jeito que você tá, Deus não liga para isso, Deus não liga para aquilo, não liga. Deus, ele não liga mais para ouvir a oração de ninguém que ore pelo aquele que já está na prática do pecado, que já se entregou para Satanás aqui, acabou, já era. Pode viver 10 anos, 15 anos, 20 anos, já era. Sabe por quê? Porque Cristo, com a sua onisciência, onipresença, onipotência, já sabe quem vai se arrepender dos seus pecados e quem não vai se arrepender dos seus pecados. Então, por isso que 1 João, capítulo 5, verso 16, fala, ó, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte.
há pecado para a morte, por esse, não digo que ore. Na tua Bíblia pode estar, se eu não digo que rogue. Porque já era, acabou. Por causa da inveja, Lúcifer e seus anjos perderam o seu lugar na eternidade, já estão julgados e condenados. E o fogo eterno preparado para ele. E quem morrer na prática dos pecados dele, que era o pai do pecado, pai da inveja, pai de toda porcariada, só vai ser assado com ele, ponto final, e acabou. Não é o que eu desejo para mim e nem para você. O que eu desejo para mim e para você, que eu luto todos os dias contra o pecado, não para querer ser melhor do que ninguém, mas porque um sangue precioso me comprou. E esse sangue precioso me purifica de toda injustiça e de toda imundícia. E quando eu peco, o Senhor intercede por mim com gemidos inexprimíveis diante do meu Pai, diante do meu Criador. Lembra? 1 João, capítulo 2, verso 1 ao 2. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Grava bem, 1 João, capítulo 2, verso 1 ao 2. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Não é para nós vivermos na prática do pecado, é quando nós pecamos. Lembra? Eclesiastes, capítulo 7, verso 20. Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. Separa isso aí, para a glória de Deus, amém? Vamos aqui, continuando aqui a palavra aqui do Eterno, vamos. Através da inveja, houve o primeiro homicídio na face da terra. Um irmão matou o outro irmão. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos aqui, continuando aqui, ó. Epa! Vamos lá, ó. Marcos capítulo 15, verso 1 ao 9 e 10. Vamos lá, aqui, ó. O que diz aqui a palavra do nosso Eterno para nós aqui, ó. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes e com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Vamos lá, continuando, para a glória de Deus. Verso 9. E Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Capite, para a glória, vamos ler de novo, ó. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Vamos lá. Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Por inveja, o nosso pai foi entregue à morte. E por que o nosso pai não escolheu nenhum daqueles principais sacerdotes escribas que estavam lá no templo de Salomão quando ele veio? Foi lá escolher os nossos irmãos. Eles queimavam incenso, adoravam, fazia tudo, orava, bota tudo num pacote só assim. Mas lembra quando eu falo aqui, Pai, que o Senhor tem misericórdia dos meus irmãos, que o Senhor tire meus irmãos que estão nesse ninho de Satanás por aí afora, nesses lugares satânicos, que fazem de tudo, Pai, para passar para as pessoas que estão adorando o Senhor,
mas na verdade estão adorando aquele a qual o Senhor criou. Se você vê por aí afora agora, está escancarado, sim ou não? O nosso Eterno está colocando tudo no telhado, tudo às claras. Pastores que eu falo que essas pragas, isso são as pragas mesmo, filhos de Satanás, falsos profetas, falsos pastores, indo para onde? The Great On Preach On, está escancarado nas redes sociais. Indo para os centros de macumba, para os terecores, bota tudo no pacote, nos pacotes por aí afora. Sabe para quê? Se entregando para Satanás mais ainda e entregando as ovelhas do Eterno para Satanás. E não foi à toa que você caiu aqui agora. Sabe por quê? Porque a tua salvação é a tua eternidade. Desperta, tu que dormes! Efésios capítulo 5, verso 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminarás.